Olá, futuro aprovado. Seja bem-vindo ao curso Conhecimento sobre o município de Tianguá para o concurso da Prefeitura. Essa é a nossa sexta aula, porém, antes de iniciarmos, eu quero primeiramente deixar meus sinceros agradecimentos àquela galera que está sempre comentando, curtindo, compartilhando. Saiba que isso está ajudando demais o canal. Continuem assim, com essa contribuição mútua. Nós ajudamos vocês e vocês nos ajudam. E peço que quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Vamos lá nos ajudar a bater a meta de 1.000 inscritos. Isso vai ser muito importante para o crescimento do canal. Dito isso, então bora lá para a nossa sexta aula. O que já estudamos até aqui? Então, pessoal, já estudamos na primeira aula a história de Tianguá, estudamos aspectos geográficos, já estudamos a administração municipal, estudamos também fatores econômicos da cidade, a promulgação da lei orgânica da cidade, e agora vamos estudar as datas significativas e comemorativas do município. Junto com esse tópico, eu resolvi colocar o tópico de emancipação e fundação da cidade, porque esse tópico ele já foi comentado em aulas anteriores. Tanto o tópico de emancipação e fundação da cidade, ele está dentro da aula número 1, que é a história de Tianguá. Eu comento um pouco a respeito da fundação da cidade e da emancipação na aula 3, que é em relação à administração municipal. E nessa aula de número 6, eu também vou falar um pouco, vou estar retomando aí as datas mais importantes da emancipação e fundação da cidade. Veja que a gente já está quase no final do nosso curso. O que falta para a gente terminar é apenas o tópico 8, né? Que são os demais aspectos gerais a respeito do município de Tianguá. Esse tópico 8 eu acredito que ele vai levar um pouco mais de tempo, porque são muitos outros assuntos que tem aqui dentro desse tópico. Por exemplo, eu ainda vou abordar a respeito do hino de Tianguá, vou falar um pouco também sobre o brasão e os demais tópicos que ainda não foram abordados. Então não se preocupem, pessoal, porque eu estarei abordando tudo dentro desse curso. Não vão achar que eu esqueci de algum tópico importante. Não, eu ainda vou falar muita coisa ainda no tópico de número 8. Então é importante que você se inscreva para estar recebendo as próximas aulas. Além disso, eu ainda vou fazer uma aula reajustando alguns pontos, porque eu vi que não ficaram claros, ou então eu deixei de falar, então eu vou fazer uma aula para realinhar esses pontos para que a gente possa fazer uma boa prova e não seja surpreendido pela banca com Supan. Pois bem, como eu falei para vocês, esse tópico de número 7, ele está dentro dos demais tópicos aí que já foram abordados anteriormente. Não vai ter uma aula propriamente dita para ele. Nessa aula de hoje eu vou retomar algumas datas que a gente já viu em aulas anteriores, até porque o tópico é datas significativas e comemorativas do município, então há várias datas significativas que a gente já passou, mas não custa nada a gente relembrar. E eu vou estar aqui também mostrando outras datas, as datas comemorativas do município, e no final vamos fazer algumas questões. Então bora lá. Datas significativas e comemorativas. Uma das primeiras datas que eu acho muito importante que a gente relembre é em relação ao primeiro contato dos europeus com os nativos da região. Então, o primeiro contato europeu com os nativos aconteceu ali com os corsários franceses que eram liderados por Adolphe Montbéliard em 1590. Esse Adolphe Montbéliard, como foi visto lá na primeira aula, que não assistiu, eu vou deixar aqui no card acima o link da primeira aula para que você possa assistir e entender com mais detalhes como que tudo isso aconteceu. Então, o Adolphe Montbéliard, como a gente viu lá na primeira aula, ele teve apoio de um cacique chamado Morubixaba Irapuã, que era conhecido ali como Mel Redondo, né? Ele era o cacique ali da aldeia, e ele apoiou o Adolphe Montbéliard nesse primeiro contato aí dos europeus com os nativos da região. Em 1607, os jesuítas Francisco Pinto e Luiz Figueira iniciaram a evangelização dos Tabajaras. A gente viu lá também que o Francisco Pinto e o Luiz Figueira iniciaram aí a evangelização dos Tabajaras em 1607. Além disso, como a gente viu também na primeira aula, o padre Francisco Pinto ele foi morto aí em um confronto com os indígenas Tacarijus. Então,
essa é uma data muito importante para a gente poder levar para a prova também. E vamos dar sequência aí nas próximas datas. Outra data muito importante que vimos também ao longo das nossas aulas, em especial na primeira aula, foi a ocupação das terras ali do sítio Chapadinha, que ocorreu em 1854. Esse sítio Chapadinha é o atual município de Tianguá, certo? Ele foi ocupado. O capitão português João Batista Leal, ele registrou o sítio Chapadinha seguindo a primeira lei de terras do Brasil de 1850. Então, a primeira lei de terras aconteceu ali em 1850 e 4 anos após essa primeira lei de terras ter sido promulgada, ocorreu a ocupação das terras ali do município de Tianguá, que ainda não era um município na época, né? Ele era apenas denominado como Sítio Chapadinha, que foi ocupado por esses portugueses. Além disso, em 1855, ocorreu a divisão dessas terras. Isso ocorreu depois da morte da esposa de João Batista Leal. Seus herdeiros Joaquim, Bonifácio e Manuel Francisco Batista Leal receberam o sítio Chapadinha. Então, a esposa de João Batista Leal, que foi o português que registrou o sítio Chapadinha, após a morte dela, eles acabaram dividindo as terras do sítio Chapadinha aos seus herdeiros, né, que foram quem? O Joaquim, o Bonifácio, o Manuel e o Francisco Batista Leal. Todos eles receberam uma parte aí do sítio Chapadinha, que depois se tornou o município de Tianguá. Outra data muito importante é em relação à fundação do município. Vocês viram que tem um tópico especialmente só para a fundação e emancipação da cidade, né, do município. De acordo com as pesquisas que foram já realizadas e que a gente já estudou em aulas anteriores, a fundação do município ocorreu em 31 de julho de 1890, ainda com a mesma denominação de Barrocão. Então, a fundação do município, guardem bem essa data, ocorreu em 31 de julho de 1890, ou seja, o aniversário da cidade de Tianguá é 31 de julho, e Tianguá atualmente ele tem 134 anos, porém vai completar seus 135 anos no dia 31 de julho de 2025, que é esse ano que a gente está. No dia 9 de setembro de 1890, o município passou a chamar-se Tianguá. Outra data muito importante, que foi no mesmo ano, né, em que ocorreu a fundação da cidade, com o nome de Barrocão, porém, alguns meses depois, o município voltou ao seu nome de origem, ou seja, Tianguá. Dessa forma, pessoal, lembrem dessa data da fundação do município, 31 de julho de 1890. Eu quero que vocês tenham atenção especial em relação à emancipação política do município. Eu encontrei algumas fontes que diziam que a emancipação era em 31 de julho de 1890. Esse foi o entendimento majoritário das fontes que eu encontrei, certo? Quase todas falavam que, de fato, a emancipação política foi 31 de julho de 1890, junto ali com a fundação do município, certo? Porém, eu encontrei outras fontes dizendo que a emancipação política do município foi 4 de dezembro de 1933. Dessa forma, eu fiquei com aquela dúvida, né? Qual seria o mais correto? 31 de julho de 1890 ou 4 de dezembro de 1933? Eu acredito que muitas pessoas aqui que estão se aprofundando nesse assunto também ficaram com dúvida. Para que vocês possam entender por que há essas duas datas sobre a emancipação política de Tianguá, eu quero que vocês entendam como é que ocorre uma emancipação política. A emancipação política ela se refere ao momento em que uma localidade, um distrito ou vila, ele é desmembrado de outro município, tornando-se independente e adquirindo autonomia administrativa. Ou seja, é quando o local passa a ser oficialmente reconhecido como um município. No caso de Tianguá, isso aconteceu nesses dois momentos, tanto em 31 de julho de 1890, que foi quando a localidade foi desmembrada do município de Viçosa, e em 4 de dezembro de 1933, que também foi quando a localidade ali foi desmembrada do município de Ubajara. Eu mostrei para vocês em aulas anteriores, lá na aula de administração municipal, eu até sugiro que vocês assistam, quem não assistiu ainda,
Eu mostrei lá que houve um momento em que o município de Tianguá ele foi extinto e foi anexado ao território de Ubajara, né? Isso aconteceu aí em 20 de 5 de 1931. Após explicar o que seria essa emancipação política, acredito que vocês agora vão entender por que há essas duas datas. Então, em 31 de julho de 1890, a localidade foi elevada à categoria de vila, com denominação de Barrocão e desmembrado do município de Viçosa. Ou seja, a partir do momento em que aquela localidade foi desmembrada do município de Viçosa e passou a ser independente, ou seja, adquiriu ali a sua autonomia administrativa, aconteceu ali a emancipação política daquele local. Porém, no dia 20 de 5 de 1931, o município ele é extinto e seu território anexado ao município de Ubajara. Ou seja, o que era município não existe mais, ele foi extinto. Então as terras daquele município ali, de Tianguá, ele foi anexado ao município de Ubajara. No entanto, no dia 4 de 12 de 1933, Tianguá é reestabelecido como município, desmembrando-se de Ubajara. Então, houve outro desmembramento. Com esse desmembramento, ocorreu outra emancipação política, em 4 de dezembro de 1933. É por isso, pessoal, que de acordo com as minhas pesquisas, tem essas duas datas aí que constam como sendo a emancipação política de Tianguá. Mas, como eu disse no início, o entendimento majoritário é que, de fato, a emancipação política ela aconteceu em 31 de julho de 1890, que foi a primeira emancipação política. Inclusive, essa informação está no site da prefeitura, está em outros sites também oficiais. Porém, no site da Wikipédia eu encontrei em 4 de dezembro de 1933 e outros sites também eu encontrei essa mesma data. E a explicação que eu tenho é justamente essa que eu acabei de explicar para vocês, que o município de Tianguá, inicialmente ali, ele foi elevado ali à categoria de vila e foi desmembrado do município de Viçosa. Ali aconteceu a primeira emancipação política. Só que depois o município foi extinto e o seu território foi anexado ao município de Ubajara. No entanto, depois, Tianguá foi reestabelecido como município, desmembrando-se de Ubajara, no dia 4 de 12 de 1933, acontecendo ali a segunda emancipação política. Então, a única justificativa que eu tenho para que tenha essas duas datas é essa. Mas eu volto a dizer, o entendimento majoritário é dia 31 de julho de 1890. Inclusive, estarei mostrando uma print tirada lá do próprio site da prefeitura. Aqui no próprio site da prefeitura está mostrando que, de fato, a fundação foi 31 de julho de 1890 e a emancipação também foi 31 de julho de 1890. Isso é uma print lá do site da prefeitura. Talvez, se a banca for cobrar uma questão sobre isso, ela vai tirar de lá, ou pode tirar de outras fontes também, mas eu trouxe aqui as duas informações para que você não seja pego de surpresa ali na hora da prova. Aí tem outras informações, né, que o gentílico tianguaense, que é como as pessoas que nascem aqui em Tianguá são chamados, a unidade federativa Ceará, mesorregião noroeste cearense, microrregião Ibiapaba, distância para a capital de 310 quilômetros. Mas enfim, tudo isso a gente já falou. Então, dessa forma, de acordo com o site da prefeitura, a fundação e a emancipação ocorreram na mesma data. E outra coisa, pessoal, eu recebi um comentário em uma aula anterior, se não me engano, foi na aula de administração municipal, em que no comentário dizia que a emancipação política era o mesmo que ser elevado à condição de cidade. Não, pessoal, não é a mesma coisa, porque ser elevado à condição de cidade ocorre quando uma localidade, dentro de um município, geralmente uma vila, atinge certos critérios, como população, infraestrutura, desenvolvimento, e é declarado oficialmente como uma cidade. No caso de Tianguá, isso ocorreu em 1938, que foi quando a vila foi elevada à condição de cidade. Inclusive, eu até coloquei a informação aqui para que a gente possa fixar melhor, né? Que em 1938 a vila foi elevada à condição de cidade. A partir desse slide, eu trouxe mais informações para complementar nossos estudos,
que eu ainda não tinha trazido anteriormente. Por exemplo, a Catedral, que é a paróquia de Santana e de Tianguá, ela foi inaugurada em 13 de maio de 1882, certo? Já a Diocese de Tianguá, ela foi criada em 13 de março de 1971. Atualmente ela tem 54 anos e ela foi criada pelo Papa Paulo VI. No dia 22 de agosto de 1971, é empossado o seu primeiro bispo, o Dom Timóteo Francisco Neemésio Pereira Cordeiro. Ele ficou à frente da diocese ali por 19 anos. E esse primeiro bispo, ele falece ali no dia 20 de março de 1990. Então essas são datas muito importantes da história religiosa do município de Tianguá. Eu peço que vocês anotem essas datas, porque isso também pode ser objeto de cobrança da prova. Nesse slide, eu elenquei também as datas comemorativas que ocorrem no município. Por exemplo, os festejos de Nossa Senhora Santana, eles ocorrem do dia 16 ao dia 26 de julho. E é importante destacar também que a padroeira da cidade de Tianguá é Nossa Senhora Santana. Portanto, os festejos dela ocorrem do dia 16 ao dia 26 de julho, uma data muito importante aí para os católicos do município. A festa de São Francisco de Assis ocorre no dia 4 de outubro, também é uma data muito importante aí comemorada pelos católicos da cidade. E no município também há o Festival de Quadrilhas Juninas do Nordeste, que ocorre aí entre os meses de junho e julho. Já entre os meses de março e abril ocorre a Paixão de Cristo, que é uma data também muito importante, não só para o município de Tianguá, né, mas para outras regiões também. Dessa forma, pessoal, eu encerro a parte de teoria a respeito desse nosso tópico, datas significativas e comemorativas do município. Não tem muito o que falar a respeito desse tópico, eu apenas peguei aquelas datas que eu considero mais importantes, né, para a nossa prova, para que a gente possa estar dando uma revisada no que já foi estudado e também vendo essas outras datas bastante importantes para o município. Agora vamos resolver algumas questões para que a gente possa consolidar ainda mais os nossos conhecimentos. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Questão de número 1. Sobre a história político-administrativa do município de Tianguá, o ano de 1931 foi um marco importante. Assinale a alternativa que descreve corretamente o que ocorreu em 1931. Letra A. O município foi elevado à condição de cidade. Letra B. O município é extinto e seu território anexado ao município de Ubajara. Letra C. Ocorreu a fundação do município. Letra D. Tianguá foi desmembrado do município de Viçosa. Dê pausa no vídeo, responda a questão e depois veja a resolução. Parabéns para quem respondeu a alternativa B, porque de fato, no dia 20 de 5 de 1931, o município é extinto e seu território anexado ao município de Ubajara, pelo decreto estadual número 193. Vamos lá ver os erros das demais alternativas. A letra A está dizendo que o município ele foi elevado à condição de cidade em 1931. Na verdade não, isso aconteceu em 1938 e não em 1931. A alternativa C vai dizer que em 1931 ocorreu a fundação do município. A gente está careca de saber que não foi em 1931, e sim no dia 31 de julho de 1890, que ocorreu aí a fundação do município. A alternativa D diz que em 1931 Tianguá foi desmembrado do município de Viçosa. Isso não é verdade, pessoal, porque Tianguá foi desmembrado do município de Viçosa no dia 31 de julho de 1890, que foi quando ele foi elevado ali à categoria de vila, certo? Vamos lá para a nossa segunda questão. Questão de número 2. A história religiosa do município de Tianguá expressa a formação do lugar e a ligação dos seus moradores com a história local. Nesse sentido, o dia 13 de março de 1971 foi bastante emblemático. Dentre as alternativas a seguir, assinale a que descreve corretamente o que ocorreu naquela data, ou seja, o que ocorreu no dia 13 de março de 1971. Letra A. A Catedral Paróquia de Santana foi inaugurada. Letra B.
foi o início da catequização dos Tabajara pelos jesuítas Francisco Pinto e Luiz Figueira. Letra C. Ocorreu a posse do primeiro bispo da diocese, Dom Timóteo Francisco Neemésio Pereira Cordeiro. Letra D. Ocorreu a criação da diocese de Tianguá. O que foi que aconteceu no dia 13 de março de 1971? Dê pausa no vídeo, responda, depois veja a resolução. Parabéns para quem marcou a alternativa D. A Diocese de Tianguá ela foi criada em 13 de março de 1971. Atualmente ela tem 50 anos e ela foi criada pelo Papa Paulo VI. Vamos ver a explicação para as demais alternativas. A alternativa A vai dizer que no dia 13 de março de 1971, a Catedral Paróquia de Santana ela foi inaugurada. Na verdade, ela foi inaugurada no dia 13 de maio de 1882. A alternativa B vai dizer que no dia 13 de março de 1971 foi o início da catequização dos Tabajara pelos jesuítas Francisco Pinto e Luiz Figueira. Na verdade, isso ocorreu em 1607, que foi o início da evangelização dos Tabajaras. A letra C vai dizer que ocorreu a posse do primeiro bispo da diocese, Dom Timóteo Francisco Neemésio Pereira Cordeiro. Isso ocorreu no dia 22 de agosto de 1971 e não no dia 13 de março de 1971. Porque a gente viu em slides anteriores que no dia 22 o primeiro bispo foi empossado, onde ele ficou ali no comando da diocese por 19 anos e após isso ele acabou falecendo ali no dia 20 de março de 1990. A alternativa D vai dizer que no dia 13 de março de 1971 ocorreu a criação da Diocese de Tianguá. Foi exatamente isso que ocorreu nesse dia. Portanto, após a resolução dessas duas questões, a gente encerra aqui a nossa sexta aula. Além disso, pessoal, estamos já quase no nosso final do curso, mas eu gravarei ainda umas 3 aulas, porque preciso ainda trazer algumas informações que não ficaram claras em aulas anteriores e preciso também tirar algumas dúvidas que eu vi que ficaram em aulas passadas. Eu estou fazendo tudo isso de graça para vocês, estou indo atrás de material, estou estudando, criando conteúdo, gravando aqui as aulas e disponibilizando para vocês. Muita coisa aqui eu acredito que nenhum curso pago isso é abordado, então deem valor a isso que eu estou fazendo. Dessa forma, pessoal, peço que vocês se inscrevam aí no canal para que a gente possa estar atingindo aí a nossa marca de 1000 inscritos. E um abraço e até a próxima aula.